Meus irmãos, boa noite, paz seja com todos vocês. Quantos felizes e vitoriosos temos aqui essa noite. Bom estarmos juntos. Primeiro domingo que eu tenho o privilégio de servir a igreja nesse novo formato dos cultos de celebração pela manhã e também à noite, o que significa, portanto, que eu estive aqui hoje pela manhã. Tem mais algum fominha que estava de manhã e voltou à noite hoje? Cadê? Pouquíssimos fominhas, meu Deus. Mas acho que a ideia, justamente, o propósito é esse, né? A gente poder ter horários diferentes para atender públicos com demandas e possibilidades de horários diferentes. Mas sempre tem uns fominha. Eu vi umas mãos levantadas aí. Deus abençoe e mate sua fome, tá bom? Quem trouxe a Bíblia Sagrada, pegue agora, por favor, e abra comigo no segundo livro dos Reis, capítulo de número 4. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 4. Glória a Jesus, o Nazareno. Aleluia. Eu sou grato a Deus pelo prazer e o privilégio de ser lembrado e honrado nesta casa, que é minha casa, pelos meus pastores, que o Senhor possa continuar guardando-os, abençoando-os, instruindo-os em tudo. Pastor Silas Malafaia, o pastor Silas Filho, a pastora Elisete, a pastora Raquel, o pastor Odilton, muito obrigado pela recepção, sempre gentil, calorosa, né? O senhor vai ouvir de novo a mensagem, vai dar glória de novo, aquele mesmo arrebatamento de sentido que o senhor teve de manhã, o senhor vai ter hoje agora de novo também, tá? Deus é bom, gente. Capítulo 4, segundo livro dos Reis. Está escrito: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei eu de fazer? Declara-me o que tu tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E aconteceu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém, ele disse-lhe: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Quantos dizem graças a Deus? Tem solução para tudo, desde que tudo seja colocado diante daquele que tem todo o poder. Eu quero declarar em nome de Jesus que essa noite é uma noite de uma porta de solução aberta para você e para a sua família. Eu declarar que aquilo que você entrou aqui, sendo afligido, apertado, angustiado por alguma demanda grave, urgente, envolvendo sua família, seus filhos, seus negócios, seu ministério, há uma instrução de Deus, e ela vai surtir um efeito poderoso de milagre, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Quem diz amém? Amém. É claro que no caminho a gente vai aprender algumas coisas importantes, porque também, é claro, isso faz parte do nosso processo de edificação. Havia naquele tempo, no tempo do texto que lemos, algumas escolas de profetas. Eram núcleos onde se fomentava o ministério profético, se zelava pelo ministério profético. E esses núcleos estavam sob a responsabilidade, nestes dias, do profeta Eliseu. Então, eu poderia dizer que Eliseu era como um reitor dessas escolas de profetas. Ele tinha a gestão, a reitoria espiritual, e até, por que não dizer, administrativa também, dessas escolas de profetas. E aí, como você já deve ter ouvido aquele ditado, que os rios todos correm para o mar. Então você vai perceber
que as demandas que iam surgindo nas escolas de profetas, elas acabavam chegando até Eliseu. Foi assim quando Eliseu deu uma palavra para que fosse feita uma sopa de ervas. Foi assim quando essa sopa de ervas foi envenenada e Eliseu precisou intervir para que os homens não morressem. Foi assim quando Eliseu foi procurado pelos alunos da escola para falar a respeito da necessidade de irem para um lugar maior. E foi assim também aqui. Quando uma mulher ficou viúva e o seu marido, que morrera, era um dos membros desta escola de profetas. E quando ela sofre esta perda, vai se somar a essa perda, que já não é nada fácil naturalmente, mas vai se somar a esse drama um outro drama. Ela vai ver-se numa dívida. Dívida essa que, caso não fosse paga, poderia ser executada com a retirada dos seus 2 filhos de dentro de casa, que passariam a ser escravos, servos daquele credor. Então, sob esse impacto e com essa gravíssima demanda, esta viúva chegará até a presença do profeta Eliseu. Ela chega com o luto de alguém muito querido e amado, que morreu. Não bastasse ser alguém querido e amado, é também alguém que ensinou, que apresentou, alguém que trouxe o universo profético, alguém que ensinou sua família e envolveu sua família com as questões espirituais e proféticas. Mas agora, esta pessoa falta, mas ela tem uma consciência. Se este filho dos profetas, se este aluno da escola dos profetas, se este homem que lidava com a profecia, se este homem que amava a palavra, se este homem que dedicava-se à palavra morreu, ele não levou a palavra junto com ele. Ele morreu, mas a palavra vive. Ele morreu, mas a profecia vive. Eu queria que você escutasse muito bem o que vou lhe dizer, porque se você já teve algumas perdas, se você já viu caírem alguns soldados, se você já perdeu alguns referenciais que você cultivou ao longo da vida, se você já sofreu desapontamentos ao observar que algumas vozes que você acreditava calaram-se, eu peço que você, pelo amor de Deus, guarde o seu coração. E que você tenha em mente uma coisa: ainda que alguém se cale como voz profética, isso não significa que a palavra profética morreu. Ainda que você perca uma referência que lhe é cara, não significa que a palavra profética morreu. Ainda que alguém que você costumava seguir, alguém que você costumava ouvir, de repente se envolva num escândalo moral, a palavra profética não morreu. Ela subsiste aos meus lutos, ela subsiste ao silenciamento de algumas vozes. Alguns soldados podem cair, mas o exército continua marchando e arvorando a bandeira da palavra. Homens caem, mas a palavra não cai. Bocas se calam, mas nem que pedras clamem, a palavra não deixará de ser pregada e crida. Eu não tenho desejo de que você sofra desapontamentos, mas se eles vierem, guarde o seu coração e acredite que, ainda que um profeta morra, a palavra não morreu junto com ele. Ainda que uma referência sua não seja mais referência, a palavra não morreu junto com ele. A palavra não se tornou imoral porque alguém se tornou imoral. A palavra não se tornou fraca porque alguém se tornou fraco. A palavra não se tornou relativa porque alguém se autorrelativizou. Ela continua sendo o que é. Veículos caem, mas ela continua no mesmo lugar. Então levante a sua mão mais alto que você puder, porque tem
palavra de Deus essa noite para você, e a palavra de Deus tem uma saída, tem uma solução, tem um socorro, tem uma vara de admoestação, tem um cajado que consola, e tem apontamento de uma saída para a tua vida e para a tua casa nesta noite. Quem acredita, por favor, diga alguma coisa bem barulhenta que enalteça o nome do Cordeiro de Deus. Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes. Ela não está falando com uma pessoa que não sabe nada, ela está falando com uma pessoa que sabe muito, sabe até do que não contaram, porque o Espírito contou para ele. Essa mulher está falando com um homem que sabia, segundo diz a Bíblia, até o que acontecia na recâmara do rei da Síria. Essa mulher está falando com um homem que ouve Deus falar no pé do ouvido dele. Essa mulher está falando com um homem que conhece a realidade e a integridade do coração das pessoas. Por quê? Porque o Espírito de Deus revela para ele. Ela está falando com um homem que um dia disse para o moço dele: quando você saiu daqui, meu coração foi contigo, eu sei o que você fez e onde você foi. Como é que você engana um homem desse? Então não tem engano aqui, tem verdade. Qual é a verdade? Meu marido, teu servo, temia o Senhor. E tu sabes, melhor, meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Então ele teve uma vida, teve um caminho, construiu uma história. E isso não é conversa de uma mulher apaixonada. Isso não é conversa de uma mulher que constrói qualidades que não existem no marido. Às vezes acontece essas coisas, né? Não. Isso é uma realidade. Ele tem um lastro de integridade e de temor a Deus. Diga comigo: lastro de integridade e de temor a Deus. E no que isso conta? Mais do que você possa pensar. Todo extremo é muito perigoso. E eu te convido a encontrar um equilíbrio sadio hoje. Como, pastor? Sai do extremo de pensar que o seu mérito resolve tudo. Mas também sai do extremo de pensar que você pode viver de qualquer jeito, já que o seu mérito não resolve nada. Então você constrói uma história, porque a história que você está construindo vai te ajudar na sua batalha mais sangrenta. Quando Naamã, que também está relacionado à história de Eliseu, quando Naamã nos foi apresentado na Bíblia, ele não era crente, mas foi apresentado assim: varão valoroso, homem de guerra, através de quem o Senhor dera muitas vitórias ao seu povo. Então Naamã tinha lastro de integridade, de bom serviço prestado. Quando ele é apresentado como um homem doente, olha só o que aconteceu: a mulher ajuda. A escrava da casa dele, que tinha tudo para odiá-lo, ajuda também, diz aonde o profeta está. O rei ajuda e o profeta ajuda também. Você consegue entender? Você consegue ver tanta gente se movendo para ajudar uma pessoa que não vale nada? Então, quando começar a fugir muito a rede de cooperação, pergunta: quem foi você na vida dessas pessoas que estão te negando socorro agora? Porque talvez a ajuda e a cooperação que eu não estou tendo agora seja somente resultado daquilo que eu não tive coragem de semear antes. Não fui empático e agora quero que sejam empáticos comigo. Fui sangrento, degladiador, nunca tive misericórdia de ninguém, arrancava a cabeça de todo mundo, ninguém para mim emprestava, jogava todo mundo no inferno, amaldiçoava todo mundo, e agora quero colher misericórdia quando não plantei. Então escuta, constrói um lastro, seja gentil, generoso, seja agradável, ore pelas pessoas, visite quem está doente, semeie na vida de quem Deus te mandar semear, construa uma integridade. Quando o rei Ezequias virou-se para a parede para orar, ele falou: Senhor, lembra-te, peço-te que andei na tua presença. Eu tive uma jornada, tive um caminho e tenho um lastro. Não resolve tudo, mas ajuda bastante. Que tipo de pessoa nós estamos sendo? Que tipo de vizinho? Que tipo de pai? Que tipo de mãe? Que tipo de amigo? Que tipo de cunhado? Que tipo de sogra? Que tipo de genro? Meu marido, teu servo, morreu e tu sabes que ele temia ao Senhor. Agora veio o credor a levar-me os meus 2 filhos. Veio o credor para executar uma dívida.
Como é que ela chama esse que veio? Diga comigo, credor. Olha só, começa uma palavra técnica. Ela coloca ele, esse homem, que foi lá, que quer fazer uma coisa terrível, uma coisa que vai fazer o coração dela sangrar, uma coisa que despedaçaria o coração de qualquer mãe, ver 2 filhos sendo levados para serem escravos. Mas ainda assim ela chama ele de uma maneira técnica, franca e verdadeira. Como é que ela chama ele? Credor. Ela não disse o demônio foi lá. Ela não disse um filho do cão, num cruzamento com a pombagira foi lá. Não, ela não falou isso não. Ela disse assim, olha, o credor. É um termo técnico para dizer o seguinte, a dívida é legítima. Ele está se usando e se valendo de um contrato que foi assinado. Se eu e meu marido não lemos as letrinhas pequenas, eu não vou agora dizer que eu tive um surto. Eu não vou agora dizer que eu não sei onde eu estava com a minha cabeça. Eu vim aqui, profeta, para lhe dizer a verdade. Sabe o que aconteceu? Minha família se envolveu numa dívida. E eu estou aqui pedindo socorro. Eu não vim aqui invalidar a dívida. Eu não vim aqui questionar a dívida. Não vim aqui dizer que o credor é um sequestrador. Ele não é um sequestrador, ele é um credor. Ele não está tomado pelo diabo. Ele foi lá porque ele tem um contrato que dá a ele a prerrogativa de executar a dívida. Pastor, aonde o senhor quer chegar? Para você, um pedido gentil, para você parar, porque não está adiantando nada, você só está perdendo tempo. Esse tempo que você está gastando, tentando arrumar uma desculpa, por que fez a dívida, por que aconteceu isso, por que a crise chegou, aí você faz um malabarismo, sabe, você com aquele monte de coisa assim na mão, fazendo um malabarismo para poder achar um caminho, para tirar a culpa de você, colocar em alguém, tirar a culpa de você, colocar no diabo, tirar a culpa de você, colocar em algum espírito, mas o Senhor me trouxe para dizer, vamos começar falando a verdade, vamos começar colocando os pingos nos is, vamos começar admitindo as responsabilidades e as culpas cabíveis a cada um, vamos começar sendo íntegro, vamos começar assumindo que assinamos contratos sem ler as letrinhas, vamos começar assumindo que abrimos portas de ilegalidade, vamos começar assumindo que negociamos valores que não deveríamos, vamos começar assumindo que abrimos brechas, e nestas brechas nós estamos vivendo vendavais agora, porque se tu tiveres coragem de apresentar a verdade diante de Deus, Ele não encurtará, jamais, porque o braço dele não é encurtado, ele vai te favorecer. Veio o credor a levar-me os meus 2 filhos, fez isso porque tem um papel, fez isso porque tem uma prerrogativa, fez isso porque alguém assinou, fez isso porque alguém não observou devidamente o que estava em jogo, fez isso porque alguém colocou sob risco aquilo que não poderia ser envolvido em contrato nenhum. Só que eu não tenho como dizer agora que não aconteceu. Aconteceu. E eu estou dentro do problema. E sabe de uma coisa, profeta? Veio o credor. Ela não disse para ele, ele está para vir. Ela não disse para ele, ele disse que vem. Ela disse para ele, veio o credor. Se ela disse veio, se ela conjugou no passado, ficou fácil para mim e para você. Esse credor vai vir pela primeira vez? Ou ele já veio? Ele já? Muito fraco, ele já? Significa que houve uma visita anterior. Ela está temendo uma próxima. Significa que ele esteve na casa dela num dia anterior. O que ela está temendo é que ele retorne. Só que entre esse primeiro momento, essa primeira abordagem, essa primeira tentativa, e esse momento que nós estamos lendo aqui, teve um intervalo de tempo que salvou a situação toda. E por que esse intervalo de tempo foi possível? Porque ela resistiu na primeira vez. Se ela não resiste na primeira, ela não estaria pedindo a Eliseu para pagar uma dívida, ela estaria pedindo a Eliseu para que os filhos que já teriam sido levados fossem trazidos de volta. Aquilo que você vai pedir para Deus pode ter muita diferença se você resistiu na primeira vez ou se baixou a guarda. Só vai ter que pedir para que volte quem não teve coragem de resistir da primeira vez.
Se você tiver coragem de resistir à primeira abordagem, à primeira tentativa, ao primeiro vento, à primeira batida na porta, se você tiver coragem de ganhar um tempo mínimo até chegar na presença de Deus, e essa noite é isso que está acontecendo. Nós chegamos aqui na presença de Deus, e eu estou falando para pessoas que resistiram essa semana inteira até chegarem hoje aqui na presença de Deus. Eu estou falando para gente que resistiu na segunda, resistiu na terça, resistiu na quarta, resistiu na quinta, resistiu na sexta, resistiu no sábado e chegou hoje no domingo na presença do Pai. Eu tenho uma notícia para te dar: Ele vai honrar a tua resistência. E para você que não tem força mais para resistir depois de hoje, não precisa, porque reforço do céu acabou de chegar. Aleluia! Agora, tem que oferecer uma resistência mínima. Olha para o seu vizinho e diga para ele: tem que oferecer uma resistência mínima. Porque senão vai ficar no mínimo assim meio estranho pedir para Deus entrar numa batalha que nem você teve coragem de entrar. Pedir para Deus entrar numa batalha que você não ofereceu resistência nenhuma. Pedir para Deus trazer de volta alguém que foi você que arrumou as malas e disse vai. Então o Senhor me trouxe hoje aqui para dizer uma coisa: resista um pouco mais. Mostre interesse por algumas coisas antes de trazê-las diante de mim. Porque senão fica muito estranho você pedir para eu fazer coisas que nem você está envolvido nelas. Você abriu mão com tanta facilidade de algumas coisas. Você abriu mão com tanta facilidade de coisas preciosas que estavam nas suas mãos, que fica muito estranho a gente chegar aqui agora e começar a pedir para Deus recuperar coisas que a gente parece não ter feito muita questão quando perdeu. Só que Ele me trouxe hoje aqui para dizer: eu tenho interesse de honrar quem está resistindo. Ainda que na última gota de suor, ainda que você chegar aqui se arrastando nesta noite, sem um pingo de força a mais, Ele disse para mim: eu vou honrar a tua resistência. E se Ele não levou da primeira, na segunda que não vai levar, porque eu vou te dar uma solução para essa situação. Resista com bravura, resista com bravura. Bota o pé na porta, baga os seus filhos, bota para trás de você, clama o sangue de Jesus, dá uns terra lá dentro. Enquanto Deus não abrir a boca, não abra a mão. Ele teve lá, ele já teve uma passagem, ele já foi lá, só que eu ainda estou aqui pedindo por uma solução para que ele não leve. Então significa que ele foi para levar, mas não. Vamos de novo: ele foi para levar, mas não, porque ela resiste. Daqui a pouquinho você vai perguntar para ela assim: o que você tem em casa? Aí ela vai dizer uma coisa, ela vai dizer: eu tenho uma botija de azeite. Não é um pouquinho de azeite, pouquinho de azeite é outra viúva, da história antes dessa, a história de Elias, não é? Essa daí não tem um pouquinho, ela tem uma botija de azeite. Até um pouquinho de azeite tem valor comercial, ainda mais uma botija cheia. Ela tem uma coisa dentro da casa dela que tem valor comercial. E aí eu estou começando a entender que nessa visita do credor, ele poderia perfeitamente bem ter levado algo que tinha valor comercial. Porque credor é terrível, nesses tempos aí. Pelo menos amortizar a dívida de alguma maneira, pelo menos diminuir um pouco do saldo devedor, então ele vai catar alguma coisa de valor. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Espera aí, mas ele esteve na casa dela, ele chegou a ir lá, e não só ele não levou os filhos, como ele também não levou o azeite. Os dois foram preservados dentro de casa, com a força da resistência dela. Então ela negou-se a entregar a família e o azeite. Não fico sem a família e não fico sem o azeite. Não entrego o azeite para ficar com a família e nem entrego a família para ficar com o azeite. Porque eu já entendi que só existe bênção se os dois se harmonizarem. Tem que ter o azeite, tem que ter a família. Eu não posso, pensando em preservar a família, abrir mão da unção.
Não posso, pensando em preservar a unção, abrir mão da família. Eu não abro mão de um para segurar o outro. Eu seguro os dois e luto pelos dois. Levante a sua mão mais alto que você puder, lá no terceiro andar nessa noite. Você pensa que é brincadeira, mas não é não. Você e tua família precisam da unção de Deus. Você precisa da presença do Espírito Santo dentro da sua casa. E tem gente achando que vai preservar a família perdendo unção. Vai preservar marido negociando espiritualidade. Vai segurar a mulher dentro de casa negociando moral. E o Senhor me trouxe para dizer, você está enganado. Se você pensa que o caminho para não perder teus filhos é negociar a espiritualidade da tua família, para ser um pouco mais light, para ter menos peso, para eles se sentirem menos pressionados, aí que tu vai perder a tua casa de vez. O segredo da permanência dos teus filhos dentro de casa, sob sujeição, o segredo do teu casamento saudável é a presença da unção do Espírito Santo dentro da tua casa. Aleluia. Eu já vi gente muito aguerrida quando diz respeito a defender a família. Pastor, você está dizendo que isso é ruim? Não, é claro que não, isso é maravilhoso. Só que eu só desanimo quando não vejo que ele tem a mesma força, o mesmo ímpeto para defender nada que diga respeito à unção e ao ministério. Então, a família, ele bota debaixo das asas, ele garra, segura no maravilhoso. A esposa, ele defende com os dentes, glória a Deus. Os filhos, ele mata, maravilhoso. Mas a unção, ele despeja, entrega, vende, negocia. Lida como se não fosse nada. Ministério, ele lida com irresponsabilidade. Ah, mas também já vi o contrário. Já vi gente garrado no pote da unção. garrado, tudo para ele é espiritual, é unção. Eu estou garrado nisso, não abre mão do meu chamado. Eu tenho um chamado. Glória a Deus, aleluia. E a família, não. E os filhos, deixa para os outros criar. Eu tenho um algo com Deus. É curioso esse algo. Não agarre uma coisa para soltar outra. Você tem duas mãos, agarra as duas. Olha para o seu vizinho e diga para ele assim: agarra as duas. Agarre a unção e agarre a sua família. Não ache que você pode viver bem sem um e nem sem o outro. Não existe ministério sem família. Não existe unção sem família. Não te servirá essa botija de azeite com filho perdido. Não te servirá essa carteirinha de obreiro com casamento quebrado. Não te servirá botar agenda de 30 dias corrido direto, pregando no Instagram com casamento falido. Não solta o óleo, mas não solta a família também não, rapaz. Alacaramacheia, erimicalassuidobria. Veio o credor a levar-me os meus 2 filhos. Eu resisti. Ele saiu de lá e não levou nada. Não levou os meninos e não levou o azeite. E agora tem menino e tem azeite. O que eu faço? O profeta olhou e falou assim: o que eu de fazer? Declara-me o que tens. Porque você chegou aqui falando do seu marido. Falou que ele temia. Falou que eu sabia. Falou que você era viúva dele. Agora, e você? O que você tem? Porque a Bíblia diz que para a sepultura onde vamos não há obras. Então, vai ser com você que Deus vai começar a resolver essa crise toda. Declara-me o que tens. Ela vai dizer assim: olha, tua serva não tem nada, a não ser uma botija de azeite. Eliseu disse: então tá bom. Então vai. Pede para ti vasos emprestados, vasos vazios, não poucos. Então entra na tua casa, fecha a tua porta sobre ti e sobre os teus filhos,
e deita o azeite nos vasos. À medida que forem se enchendo, separa. Encheu, separa. Encheu, separa. E saiu a mulher. Pastor, esses meninos vão participar? Vão. Quando? Quando a porta fecha. Eu chamo toda a sua atenção agora. Quem é que saiu para pedir vaso emprestado? Diga comigo, a mãe. Muito fraco. Quem saiu para pedir vaso emprestado? Quem bateu na porta da vizinhança? Quem se expôs? Quem momentaneamente passou por um constrangimento? E os meninos? Guardados dentro de casa. E os meninos? Preservados dentro de casa. Vão ajudar? Vão. Da porta para dentro, não da porta para fora. A hora que eles aparecem, não é batendo nas portas pedindo vaso. A hora que eles aparecem é dentro de casa, com a porta fechada, dando os vasos vazios para a mãe, e a mãe os enchia. Pastor, onde o senhor quer chegar? Integridade dessa mulher. Se ela pega os meninos e bota para pedir os vasos, demoraria 3 vezes, no mínimo, menos, para terminar a tarefa. Ou, se você preferir, ela poderia terminar a tarefa 3 vezes mais rápido. Só que não é sobre a velocidade de colocar os vasos dentro de casa, é sobre expor filhos a um constrangimento que não precisam ser expostos. Porque tem coisas que quem tem que matar no peito é você. Tem coisas que, se for para dar a cara, a tapa, vai ser a sua, a minha. Então, em nome de Jesus, ouça um conselho da parte de Deus para você: não exponha a sua família, não exponha os seus filhos, não use criança como leve trás para resolução de crise conjugal. Não pegue meninos, meninas, não use adolescentes, não os exponha. Não exponha os seus dramas familiares em redes sociais. Não fale das coisas que estão acontecendo da porta para dentro. Não entre nessa neura, não entre nessa, eu nem sei como adjetivar. Aonde nós nos vemos na necessidade de expor tudo, falar sobre tudo, contar sobre tudo, publicar sobre tudo. Para, em nome de Jesus. Você está sangrando a tua família. Você está causando traumas irrecuperáveis nos seus filhos. Existem coisas que eles não precisam ver. Existem coisas que eles não precisam ser expostos. Pastor, mas eu tenho que bater na porta da vizinhança. Bate você. Se exponha você. Se tem que pedir, peça você. Se alguém tem que se constranger, que seja você, mas guarde a sua família, guarde os seus filhos, resguarde a sua esposa, tome a posição de cabeça, e se for para sangrar, sangra você, mas guarda quem é mais fraco. Não deixa que essa cultura de equivalência de responsabilidades entre na sua casa, porque essa cultura não é bíblica. O cabeça da sua casa é você. Então, se alguém tem que ralar, campeão, rala tu. Se alguém tem que sangrar, campeão, sangra você. Se alguém tem que comer menos, adivinha quem vai ser? Você. Se alguém tem que ficar sem um bife, é você quem vai ficar. Se alguém vai acordar mais cedo, quem vai ser? Você. Proteja a sua família, proteja a sua esposa. Não seja covarde, não seja fraco. Sai amanhã de manhã e faz o que tu tem que fazer. Guarda os filhos dentro de casa, deixa a esposa sob a guarda e sai para resolver o que você tem que resolver, porque Deus será contigo. Agora, da porta para dentro, da porta para dentro é outra coisa. Se por um lado ela fez de tudo para não expor as crianças da porta para fora, ela fez de tudo para expô-las da porta para dentro. Como é que é isso, pregador? É o seguinte: pedir vaso emprestado, mamãe pede. Agora, ver milagre, vocês vão ver também. Pedir vaso emprestado, a mamãe pede. Bater de porta em porta, mamãe bate. Agora, quando Deus começar a fazer milagre, quando o espetáculo
espetáculo do poder do eterno começar a acontecer, eu não vou fechar a cortina para os meus filhos. Eu vou expô-los aos ambientes onde Deus faz milagres, porque a vida deles será marcada desde cedo por experiência com Deus que faz milagre. Vai ter um altar erigido dentro da minha casa e eles vão saber. Não é a professora da escola dominical que vai ensinar, não. Eu vou ensinar a quem se adora, eu vou ensinar a quem se agradece cada prato de comida. Minha casa sabe que quem faz milagre lá é Deus. A tua casa sabe quem faz milagre? Eu não tenho dúvida do que eu vou dizer agora para você. Se esses meninos chegaram na escola, dias depois, e os amiguinhos começaram a dizer, olha, eu soube que quase que você rodou, hein, Joãozinho? Ia falar assim, rapaz, você olha. Mas conta aí como é que foi acontecer. Ele dizia, olha, mamãe foi uma leoa. Mamãe foi lá no profeta. Mamãe saiu com aquela idade, com a dor da viuvez, mamãe saiu de porta em porta pegando o vaso emprestado. Mamãe é uma guerreira. Mamãe é nossa heroína. Mamãe é uma leoa. É. Só que tem a outra parte. Quando a porta fechou, o Deus do papai e da mamãe entrou, mas entrou que foi uma coisa linda. Olha, a gente chegava trazendo o vaso vazio, daqui a pouco o vaso estava cheio. Aí a gente pegava outro vazio, daqui a pouco estava cheio de novo. Aí os amiguinhos diziam, e foi a mamãe? Não, a mamãe foi a leoa do lado de fora, mas do lado de dentro brilhou o cordeiro. Foi o cordeiro que brilhou. Quem fez foi ele. Levante a sua mão, a tua casa saberá que quem faz milagre lá é Deus. É Deus. Pastor, mas eu não vou fazer isso não, porque eu conheço a história de uma amiga minha, de uma vizinha, de uma irmã lá da igreja, que eu fui, olha que é perigoso esse negócio, a gente fica botando os filhos muito no negócio de oração, muito com o negócio de sobrenatural, eles ficam meio biruta depois, aí não, lá em casa, eu não, essas coisas assim de oração, de milagre, esses assuntos, né, esses assuntos estranhos, né, entendi, esses assuntos eu não exponho meus filhos não, ainda é engraçado que a gente não costuma ter o mesmo policiamento e a mesma vigilância, eu vejo pai dizendo assim, não, é porque esses assuntos de sobrenatural, de Espírito Santo, não, é muito cedo para o meu filho ser exposto a essas coisas, ficar clamando batismo com o Espírito Santo, é muito cedo para expô-lo a essas coisas, mas não é cedo para dar um telefone na mão dele, né? Um iPad, deixar a internet liberada. Você toma vergonha nessa sua lata, rapaz, em nome de Jesus? O Senhor te sentou aí para te dizer, não ache que expor teus filhos aos meus ambientes vai transtornar a psique deles, não. O máximo que vai acontecer é que eles vão ficar mais crentes do que você. Aí vai ser sinal que você fez um bom trabalho. Aleluia! Glória a Deus! Cresci no meio pentecostal. Cresci vendo oração, cresci vendo meu pai em batalha espiritual, obra de libertação, expulsando demônio, visitando gente, quebrando troço. Cresci com isso, vendo isso. Não me transtornou, não atrapalhou meu desenvolvimento intelectual. Nadinha, estou aqui bonzinho pregando para você. Aí. Aí. Não mata não, transtorna não. Mas eu acho que ele vai ficar bitolado. Bitola não. Eu te garanto que não bitola não, irmão. Lá em casa era tiro, pancada e bomba na cara do cão. E meu pai acordava a gente de madrugada e a gente com 8 anos, com 10 anos, com 12 anos, marchando dentro de casa, uma doideira santa. Não bitolei nada. Estou aqui para você. Aí, ó, moderninho, bitolou nada. Bitolei nada. Estudei, entrei na universidade, saí, viajei a alguns países por bondade do Senhor, não bitolou nada. Estou bonzinho, com a mente arejada, aberto para tudo aquilo que é de Deus, que é são, que é doutrinário, que é bíblico. Estou aí, estou numa boa. Então para com esse negócio, irmão, essa conversa é do diabo. Ele não quer que você vê sua família envolvida com as coisas espirituais, porque ele quer que você tenha uma família, não vai ficar triste não, mundana. Ele quer ver teus filhos secularizados. Ele quer o mundo entrando pela porta
porta da sua casa, e você dizendo que está protegendo seus filhos, que é muito ser do nada, bota esse moleque numa roda de fogo, ser do nada, dobra o joelho do lado dele, ensina ele a buscar a presença de Deus. A hora é agora! Então, isso daqui, a isso aqui eu vou expô-los. Eles vão ver. A minha família vai se envolver naquilo que Deus está fazendo. E à medida que os vasos foram sendo cheios, ela, por instrução de Eliseu, colocava os vasos cheios numa posição destacada. Colocava-os à parte. Ela não misturava os vasos cheios aos vazios. Ela tirava os vazios, uma vez cheios, colocava-os num lugar destacado. Você está reparando que eu estou apresentando uma alegoria para você entender um princípio interessante através desse aspecto alegórico dessa história, que os destacados eram os cheios, que só usufruía de uma posição destacada aquele vaso que primeiramente fora cheio. Então os vazios não tinham direito de posição destacada. Só foi destacado quem foi cheio primeiro. Os pentecostais já chegaram ou só vão vir no culto do pastor Gesiel? Então, se você está ambicionando alguma posição de destaque, cuida de ser cheio primeiro. Porque no reino de Deus você se enche primeiro e se destaca depois. Então a Bíblia diz que ela agora está com estoque. Está estocada, diga comigo, está estocada. Eita, que a mulher está estocada. Montão de vaso cheio de azeite. Pensa, irmão, naquela montoeira de vaso cheio de azeite. Só que agora ela não vai sair precipitadamente fazendo algo que pareça a ela que é conveniente, que é oportuno, que é razoável, não. Ela vai voltar. E é lindo isso aqui. Porque tem quem não volte. Tem quem não volte. Que os diga os 9 leprosos que não voltaram. Só um foi lá falar com Jesus depois de ter ficado curado. Esta mulher está ensinando uma coisa. Estoque é bom, direção é melhor ainda. Pastor, mas eu estou tão estocado, que não tem jeito de ficar pobre de novo. Fica. Pastor, o casamento está tão estocado que não tem jeito de ficar ruim de novo. Fica. Todo estoque pode acabar se não for gerido por uma direção de Deus. Existem pessoas que não estão ocupando algumas das cadeiras desse templo hoje. Sabe por quê? Porque tiveram aqui domingo passado, saíram estocados, mas não voltaram hoje para pedir a direção do que fazer com o estoque. E sabe o que está sob risco? Domingo que vem, elas voltarem de novo, pedindo estoque de novo, porque em uma semana perderam o estoque todo. Porque eu quero comparecer diante de Deus para pegar a palavra que estoca, mas não quero voltar para pegar a direção do que fazer com o estoque. Está muito bom hoje, glória a Deus, mas não vacila não. O negócio está bom, bom, glória a Deus, mas continua no sapatinho. Continua pedindo a Deus orientação a respeito do que fazer, como fazer. Senhor, como é que eu vou gerir, como é que eu vou guardar, como é que eu vou prosperar, como é que eu vou lidar, o que eu vendo, o que eu retenho, o que eu negocio, o que é casamento. Senhor, está muito bom, está uma alegria, está uma coisa maravilhosa, mas como é que eu faço? Como é que eu faço para que isso permaneça? Porque eu não quero hoje aqui pagar a dívida, resolver o negócio, daqui a pouco está no mesmo problema de novo, uma dívida cíclica, uma crise cíclica, uma fome cíclica, uma sede cíclica, um vazio cíclico. Não. Se eu voltar e pedir direção, a direção de Deus vai me dar uma solução permanente. E eu posso precisar, e vou precisar de outras coisas, mas isso daqui estará resolvido definitivamente. Quando ela voltou, Eliseu olhou e disse assim: muito bom, vai, vende o azeite, paga a dívida. Eu acho isso interessante porque parece uma coisa desnecessária de falar, né? Porque ela foi lá por causa muito fraco, foi lá por causa agora ela tem aí Eliseu diz assim: paga a dívida.
Não é desnecessário não, é porque Eliseu sabe que a gente às vezes dá de doido, né, irmão? Tem uns irmãos que dá de doido, Ele veio por causa de uma coisa, e ele está estocado, ele vai, resolve tudo, não resolve aquilo que foi por causa que ele veio. Eliseu, que não joga a conversa fora, está assim, ouviu, você não faz de desentendida não. Você paga o homem lá. Pega esse recurso aí e paga a dívida. E tu e teus filhos vivei do resto. E esse resto não é do resto do azeite, porque nunca se chamaria azeite de resto. Esse resto é o resto do dinheiro. O que Eliseu está dizendo é o seguinte: você a partir de agora vai, comercializa isso, empreenda esse negócio, gere um recurso, e esse recurso, eu já fiz a conta, você vai pagar a dívida e está com um plano de aposentadoria garantido. Agora só tem uma coisa que falta: vender para quem? Porque a mulher viúva não era comerciante, nem distribuidora, ela não tinha experiência de ramo, e aparentemente poderia não saber exatamente como escoar aquela produção elevadíssima, porque não é só produzir, tem que escoar, sim ou não? Só que Eliseu, provando que toda a direção de Deus é plena, é completa, provando que Deus não deixa a ponta solta, Eliseu deu uma carteira de clientes pronta na mão dela. Quando Eliseu deu a instrução, ele disse assim: vai nos teus vizinhos e pede vasos vazios. Vasos vazios, não poucos. Toda porta que você bater e que você pedir um vaso vazio, a pessoa vai ter dito para você, mesmo sem querer: estou precisando de azeite. Porque se tem um vaso vazio, tem uma falta. E se tem uma falta, a clientela está pronta. Pega o vaso cheio, bate na porta da dona Florinda. Dona Florinda, eu estive aqui ontem, a senhora me emprestou um vaso vazio, eu reparei que a senhora está precisando encher, já trouxe logo cheio para a senhora de volta. A senhora tem interesse? A carteira de clientes da viúva estava pronta. O que eu quero que você entenda é que não vai ficar ponta solta, você não vai ficar correndo por aí baratinado, doido da cabeça não, irmão. A direção que Deus vai te dar, vai cobrir tudo. A direção que Deus vai te dar, vai dar plenitude. A direção que Deus vai te dar, não vai te dar só estoque, vai te ensinar como fazer, o que fazer, para quem vender, como negociar, como lidar com isso, como trabalhar essa questão. Eu preciso de alguém para levantar as mãos esta noite, porque eu tenho uma palavra de Deus para entregar. A solução de Deus não vai chegar parcialmente, não é a fração de uma solução, é uma solução inteira, madura, robusta. E eu tenho um negócio para dizer para você: essa mulher aqui pode ter ficado doente e ter precisado de cura. Essa mulher aqui, o filho pode ter ficado doente e ela precisar orar pela saúde dele, porque nós sempre teremos alguma demanda para nos aproximar do altar da súplica, mas esse problema aqui foi resolvido em caráter definitivo. Eu lembro do que o Senhor disse para Israel após a travessia do Mar Vermelho, o exército egípcio afogado nas águas, e o Senhor falou: os inimigos que hoje vistes, nunca mais os vereis para sempre. Vai ter inimigo de toda sorte, de toda nacionalidade, mas egípcio nunca mais, nunca mais, nunca mais. Oh, aleluia. Você ainda virá a esse lugar com muitas súplicas, com muitas petições, mas não mais a respeito dessa dívida. Olha, obrigado às 5 pessoas que ficaram entusiasmadas com essa palavra. Vou tentar de novo. Você ainda vai voltar a esse lugar com outras súplicas, com outros pedidos, mas não mais a respeito dessa dívida.
Você ainda vai voltar a essa casa para pedir Deus para curar uma enfermidade, mas essa dívida aí, isso que trouxe, isso que está afligindo o teu coração hoje, isto daí não te perturba mais, não te inquieta mais, não te aflige mais, não te desordena mais. Em nome de Jesus, eu declaro sobre você essa palavra: receba uma solução da parte de Deus que vai modificar o cenário da tua casa, vai alterar o futuro que parecia desenhado, uma saída de Deus que vai aniquilar os projetos do maligno. Ninguém vai embora, você não vai perder ninguém para credor nenhum, não vai ter, pastor, mas a mala está feita, vai desfazer. Teve o trabalho de fazer para botar tudo no lugar de novo, porque não vai ter divórcio, não vai ter separação, filho não vai embora de casa. Tem uma saída para manter a tua casa em ordem. Oh, aleluia. Por causa deste problema, não mais. Por outros, sim. No mundo tereis aflições, não acaba. Enquanto a terra durar, nós estamos aí, pedindo a Deus milagre. Mas esse daí, não volta mais não. Esse daí, não bate na tua porta de novo não. Você não vai amortizar a dívida, você vai liquidar a dívida. Obrigado pelo entusiasmo dos irmãos lá atrás. Você não vai amortizar a dívida, você vai liquidar a dívida. Você não vai passar um paninho no problema, você vai resolver esse problema. Você não vai fazer um gatilho nem uma gambiarra, você vai substituir o que tem que ser substituído. Até se for na estrutura, Deus vai mexer lá na estrutura e vai resolver o que tem que ser resolvido. Alguém pode dizer glória a Deus essa noite? Alguém pode dizer aleluia essa noite? Alguém pode ficar de pé bradando com júbilo ao nome daquele que dá vitória? Alguém pode se levantar do seu lugar, aproveitando para levantar as mãos também e começar a celebrar diante daquele que tem a chave, abrindo, ninguém fecha. Alarabacala surimicalamancho relebrai. Eu declaro frustrados os planos do maligno contra a tua vida. Declaro frustrados os planos do maligno contra a tua família. Eu declaro frustrados os planos do maligno contra o teu casamento. A vitória do Senhor está contigo nesta noite. A vitória do Senhor está contigo. A profecia não morreu, a palavra não morreu, ela está viva e é eficaz, mais penetrante que espada alguma de dois gumes, penetrando até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, apta para discernir pensamentos e intenções. Recebe palavra, recebe palavra, recebe palavra de vida. Não foi porque uma boca se fechou que a profecia morreu. Não foi porque alguém decepcionou você que o evangelho deixou de ser evangelho. Não foi porque alguém foi desleal com você que o reino de Deus deixou de ser um bom lugar para se conviver. Eu declaro que nada daquilo sobre o qual você entrou aqui, sob os efeitos, vai ter poder de determinar o teu futuro. Porque você vai declarar o que você tem, e a partir de agora, através de você, Deus vai começar um processo de reconstrução. Quando o marido morreu, alguém disse: não, agora essa viúva, agora é o fim dela. Quando algumas bases, quando algumas colunas, quando alguns alicerces
saem da nossa vida. É normal que as pessoas e até nós mesmos acreditemos que não vamos resistir. Pastor, o senhor não sabe como eu precisava dele. O senhor não sabe como eu dependia dela. Eu sei. Mas eu preciso dizer uma coisa: você está vivo. E você não vai morrer agora, não. Ainda que você esteja enxergando a morte com clareza, o Senhor está mandando eu repreender esse espírito de morte que anda te rodando. Você não vai morrer. Você não vai morrer. Você não vai morrer. Esses pensamentos de morte não vão visitar você mais essa noite. Você não vai morrer. Você pode ter perdido um auxílio, um amparo, mas o Senhor vai se levantar como tua sustentação. As bases da vida de Jó foram demolidas ao redor dele, mas ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. É agora que tu vais descobrir quem é Deus na tua vida. É agora que a mão de Deus vai te segurar e te sustentar. É agora que Ele vai se mostrar Jeová Jireh. Ele vai prover. Pastor, me dá uma palavra, eu vou te dar. Ele é pai de órfãos e marido de viúva. Esse sentimento de desamparo que tem rondado você desde que tu perdeu teus pais. Assim te diz o Senhor: eu sou teu pai, eu sou pai dos órfãos, eu vou te afagar, vou cuidar de você, eu vou cuidar da tua, eu vou cuidar, eu vou proteger. Esse sentimento de vulnerabilidade da senhora, minha irmã, desde que seu marido se foi, assim te diz o Senhor: eu sou marido de viúvas, ninguém toca em você, tu não é desamparada, nunca mais te chamarão desamparada. Eu vou te guardar, vou te prover, vou te sustentar. Eu sou teu Deus. Você não precisa mais viver sobre esse sentimento de vulnerabilidade, porque não dorme o guarda de Israel. Pastor, eu ando com medo. Não precisa mais, o Senhor é quem te guarda. Pastor, eu não consigo segurança para entrar nem para sair. Vai ter, Ele vai guardar a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Pastor, mas eu tenho medo do dia. Não tenha mais, o sol não te molestará de dia. Pastor, de noite eu fico receoso. Não precisa, a lua também não vai te molestar de noite. Pastor, tem um exército levantando contra mim. Não tema, Ele é o Senhor dos exércitos. Aleluia! Deixa essa vida de medo e desamparo para trás e abraça uma vida de salvação, acolhimento e esperança. O Senhor está te chamando para um tempo de comunhão e aliança com Ele. O que Deus te oferece hoje aqui, ninguém pode te oferecer. Eu sei há quanto tempo você está tentando uma audiência com uma conversa com outro, um tempo de mesa com outro. Muito bom. Vai fazer você crescer profissionalmente? Ok. Vai fazer você crescer intelectualmente? Muito bom. Só não pense que você vai achar em nenhuma mesa, de nenhum escritório, de nenhum magnata, de nenhum influencer, de nenhum mentor, o que Deus está te oferecendo de graça hoje aqui. Não existe salvação em outro senão no Senhor Jesus. Quem
pode resolver esta situação de uma vez por todas tem nome: Jesus Cristo. E Ele está te chamando para uma aliança. Aliança fala de compromisso, que é tudo que você não quer, não queria. Compromisso te dá calafrio. Compromisso de fala dos cultos que você vai ter que vir, da balada que você não vai mais. Compromisso de fala do vício que você tem que largar. Compromisso de fala daquele namorado, daquela namorada, ou até talvez daquele que nem devia, porque tem outro que aleluia. Mas o Senhor me trouxe para dizer: mas você vai ter que enfrentar isso tudo aí. E o tempo que você está perdendo dizendo tenho que resolver para ir, Deus está dizendo repetidamente: sem mim nada podeis fazer. Então experimenta na noite desse dia parar de tentar sozinho e se aliançar àquele que tudo pode, porque com Ele, com a ajuda dEle, a graça dEle, o perdão dEle. Você compreende como a falta do perdão tem atrapalhado a tua vida? Tem coisas que você, noites de sono que você perde, não é insônia não, é falta de perdão. A paz que você não tem, nem é por causa do cartão de crédito, é falta de perdão. A tua alma está clamando por perdão, por aceitação, por remissão, e só quem dá isso é Jesus Cristo, não vem de outra parte. Então, sereno e tranquilo, eu queria que você que está me ouvindo aqui agora, que entrou nessa reunião hoje, nesse culto de celebração, a convite de alguém, de um amigo, de um familiar, ou talvez por sua conta, aparentemente pela sua própria iniciativa e vontade, você chegou hoje aqui, mas você não chegou aqui aleatoriamente. O Senhor está costurando isso a semana inteira. O Senhor está trabalhando para que esse encontro acontecesse aqui a semana todinha. Você não tem ideia de tanto de coisa que aconteceu, que você viu, e do outro tanto que você não viu, para te atrapalhar de ter chegado hoje aqui. Mas o Senhor garantiu que você chegaria. A única coisa que Ele não vai fazer e arrastar você pelo braço até aqui na frente, porque decidir vir aqui, fazer uma aliança com Deus, é uma coisa sua. E se você quer fazer isso, sai do seu lugar agora e vem aqui no altar. Eu quero orar por você. A igreja quer orar por você. Pastor, eu nunca fiz uma aliança com Deus dentro de uma igreja evangélica. Eu quero fazer uma aliança com Jesus hoje. Sai do seu lugar, vem no altar aqui agora. Pastor, mas se eu for agora, todo mundo vai ficar me vendo. E você acha que isso é um problema? Eles estão te vendo tomar a decisão mais inteligente da sua vida. Aonde você estiver, você pode pedir licença à pessoa que está do seu lado. Talvez você trouxe um convidado, um amigo, um colega seu. Por que você não olha para ele agora e diz assim: aí, você quer ir lá? Deus falou contigo? Se você quiser, eu vou com você. Talvez a única coisa que esteja faltando seja esse encorajamento da parte de um rosto amigo, familiar, uma voz que ele conhece. Por que você não pergunta se ele quer vir? Se você está afastado de Jesus e da igreja e quer hoje reconciliar-se com a casa do teu pai, sai do teu lugar e venha no altar agora, onde você estiver. Você está a passeio no Rio de Janeiro, vir visitar a família, e teu plano é: pastor, a palavra falou comigo, tô decidido. Quando eu voltar, a primeira coisa que eu vou fazer é chegar lá na minha cidade, procurar meu pastor, lá da igreja que eu era mesmo, vou voltar para Jesus. Quando você voltar para a sua cidade, entendi. Rapaz, você não está entendendo não. É agora. É agora. É agora. É agora. Se você está afastado de Jesus e da igreja e quer se reconciliar com Cristo, sai do seu lugar, vem no altar aqui agora. Em nome de Jesus. Se pela primeira vez você decide se por Jesus, sai do seu lugar e venha no altar agora. Eu vou dar mais um minutinho para você. É um minutinho só. Claro, eu já preguei aqui 52 minutos. Então, um minuto agora é só para você mover, arrastar o pé do chão e chegar aqui. Porque se a exposição da palavra não te convenceu,
Não tem outra coisa que te convença. Sai do teu lugar e venha no altar agora. A igreja em espírito de oração e súplica, enquanto o Senhor por sua bondade vai quebrando cadeias, vai arrebentando grilhões. As amarras dos teus pés caíram agora em nome de Jesus. Você que quis sair do seu lugar e sentiu dificuldade da primeira vez, tente agora, você vai ver que você vai conseguir em nome de Jesus. Você está liberado. Nada te amarra, os teus pés estão soltos, estão livres. Sai do seu lugar e venha no altar agora. Vem receber perdão e aceitação. Jesus está chamando você. Você não tem visto como o vento tem soprado. Satanás quer destruir tua casa, Satanás quer destruir teus filhos, Satanás quer destruir teu casamento, mas há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. O sangue de Jesus vai ser aspergido no umbral da porta da tua casa. A morte não vai entrar, a morte não vai entrar, a morte não vai entrar, a morte não vai entrar. Sentenças de morte estão sendo canceladas na noite desse dia. Covas estão sendo fechadas na noite deste dia. O Senhor